Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por ti dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. E depois começa a falar dos ídolos. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não. Têm ouvidos, mas não. Têm nariz, mas não. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Pai Santo, nós te louvamos esta manhã porque temos boca e podemos falar, temos olhos e podemos ver, temos ouvidos e podemos ouvir, e temos um Deus que não é uma imagem, um ídolo, Senhor, uma imagem de escultura, mas é um Deus que fala, um Deus que vê, um Deus que ouve. Oh Deus, nós te glorificamos, Senhor, e quando vamos abordar a Tua Palavra agora e refletir nela, que ela possa falar aos nossos corações, Pai, esta manhã, possamos sair daqui abençoados, cheios da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Podem sentar. Eu tenho estado a falar sobre, comecei na semana, domingo passado, sobre uma série que chamei Deus no Mundo. E hoje vou falar sobre como é que Deus nos toca. A Igreja é o agente de Deus na Terra. Deus move-se através dos seres humanos. E como? Muito especialmente através dos nossos sentidos. Nós somos os seus ouvidos, as suas mãos, os seus olhos, a sua boca. E a nossa inspiração é a pessoa de Jesus. Como é que Ele ouviu, como é que Ele tocou, como é que Ele viu, como é que Ele falou. E eu falei aqui no domingo passado sobre como Deus ouve, não é? E hoje vamos falar como é que Deus toca. Eu recordo aqui a primeira parte do versículo 7, que nós lemos que os ídolos que Israel, dos povos daquele tempo, contemporâneos na região de Israel, têm mãos, mas não apalpam, não podem tocar. Amém? Então é como quem diz, são mãos que não servem para nada. Subentende-se. Os olhos servem para ver. Os ouvidos servem para ouvir. As mãos servem para tocar. É verdade que nós não podemos ficar presos àquela imagem que muitas vezes as pessoas projetam de Deus. Como é que será Deus? Quer dizer, aquele conceito de Deus. E a tendência é sempre uma coisa que se chama, um palavrão chama-se uma tendência de uma visão antropomórfica, ou seja, pensar Deus como se fosse uma pessoa como nós, com a cabeça, com os braços, com as pernas, como se fosse uma figura humana. Portanto, nós não podemos imaginar Deus assim, porque Deus é Espírito, diz a Bíblia, não é? Todavia, não tendo boca, Deus, como nós, Deus fala. E não tendo mãos como nós, mas Deus toca-nos. É? Deus toca-nos. Jesus, que é a expressão mais alta, mais elevada de Deus, a revelação mais elevada de Deus, Ele não apenas tocou pessoas, e já vamos falar sobre isso, mas Ele próprio foi tocado por pessoas. Pensemos, por exemplo, naquela mulher que tinha aquela hemorragia, aquele fluxo de sangue, aquela mulher hemorrágica. Diz que tocou-lhes nas vestes, indo por trás, no meio da multidão, tocou-lhe nas vestes. É claro que ela não tocou na pessoa de Jesus, porque naquela época e naquela região do mundo, uma mulher não podia tocar num homem que não fosse da sua família. Não era bem visto. Então ela tocou apenas nas vestes de Jesus. Mas foi suficiente para sair virtude, para ela ser curada instantaneamente.
ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Diz-nos Marcos, lá no capítulo 5. Este foi um toque podíamos dizer, um toque de desespero. Aquela mulher estava há 12 anos, que andava de médico em médico, não conseguia resolver o seu problema, tinha um fluxo de sangue contínuo, portanto, nem podia ir ao templo, porque era considerada imunda, cerimonialmente imunda, portanto, não podia entrar, não podia, digamos, entrar mais perto de Deus, na casa de Deus, e ao fim destes anos todos ela estava desesperada. Então ela tocou nas vestes de Jesus para se salvar. Foi um toque de desespero. Jesus ainda está disponível hoje para os toques de desespero de cada um. Amém? Qualquer que lhe tocar, mas com convicção, com fé, esperando receber dele, crendo nele, crendo que ele tem poder para ele responder ao seu desespero, à sua situação. Então, ele pode fazer ainda hoje. Ele está disponível para isso. Amém? Quando Jesus esteve preso, foi preso lá no jardim do Getsemane, veio os soldados e agarraram-no, tocaram-no. Foi um toque, podíamos dizer, tocaram-no para o prender, não é? Para o amarrar, atar as mãos, etc. Podemos dizer que foi um toque de raiva da soldadesca para o prender. Portanto, Jesus experimentou vários tipos de toques. Uns na expectativa dele sair virtude e outros para o prender, para lhe fazer mal. Mas se formos até Betânia, nós temos, em casa de Maria, de Marta e de Lázaro, nós temos outro tipo de toque. Sabemos como Maria foi ungir os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo e depois enxugou com os seus cabelos. Havia uma relação de intimidade da família dela com Jesus, então ela podia lhe tocar. Mas este foi um toque de gratidão. Jesus tinha ressuscitado, pouco tempo antes, o seu irmão Lázaro. Foi um toque de gratidão, foi um toque para abençoar. Como quem diz, este homem merece tudo. Jesus merece tudo. Então eu vou usar o melhor que eu tenho, o perfume mais caro que eu tenho, para derramar sobre os seus pés e enxugar com os meus cabelos. Eu quero abençoá-lo, eu quero fazer bem, eu quero mostrar a minha gratidão para com este homem. Jesus ainda hoje está disponível para receber a nossa gratidão. Amém? Portanto, para nós derramarmos o nosso coração na sua presença e dizer-lhe quanto o amamos e agradecer-lhe por aquilo que ele tem feito na nossa vida. O louvor é poderoso. O louvor procede de uma alma sincera. É qualquer coisa que é poderoso no mundo espiritual. Quebra muitas cadeias, quebra muitos medos, quebra muitas coisas negativas, quebra muitos sentimentos negativos. Porque aquela pessoa que tem um coração agradecido não dá lugar no seu coração a sentimentos negativos, porque o seu foco é a gratidão para com Deus. E ele ainda está disponível para isso. Na altura da entrada chamada triunfal de Jesus em Jerusalém, diz lá Lucas que trouxeram-no, aquele jumentinho a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Portanto, eles tocaram para que ele pudesse ser posto em cima daquele jumentinho. E podemos dizer que este foi um toque de honra para honrar Jesus, mesmo estando equivocados, porque eles estavam enganados. Andaram durante muito tempo a tentar, noutras ocasiões, durante o seu ministério público, a tentar que Jesus fosse proclamado rei, por causa dos seus milagres, por causa da multiplicação dos pães, especialmente por causa de tantos sinais e prodígios que ele fez. Eles queriam fazer dele um líder, eles queriam fazer dele rei, e Jesus retirava-se imediatamente, porque ele não queria isso. Então Jesus acaba por entrar na cidade de Jerusalém, em cima de um jumentinho, levado pela multidão, aclamado pela multidão, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Era um toque de honra tocar-lhe para que ele subisse em cima daquela montada. Era um toque de honra, ainda que fosse equivocado, mas foi para o honrar. E eu digo que foi equivocado porque estas mesmas pessoas, provavelmente uma parte delas, nós vamos encontrá-las mais tarde a exigir a crucificação de Jesus, ou a fugir para não serem
para não serem presos com medo de alguém dizer: isto também andava com Jesus, como aconteceu com Pedro, quando ele negou 3 vezes que conhecesse Jesus, até que o galo cantou. Então foi alguma coisa, um toque de honra, mas embora equivocado. Mas temos também as crianças. Diz que Jesus, os discípulos queriam afastar as crianças de irem a Jesus, e Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, porque dele é o reino dos céus. Deles é o reino de Deus. Um toque de alegria. Porque, como eu tenho dito várias vezes aqui, as crianças não se chegam para uma pessoa que temem, para uma pessoa que lhes mete medo. Não, as crianças chegam-se para alguém que é simpático, que eles sentem alguma empatia, que eles sentem alguma alegria em estar com essa pessoa. Foi um toque de alegria, digamos, para saborear a sua presença. Eles corriam para ele, eles sentavam-se ao seu colo, e os discípulos, foi isto que os discípulos tentaram evitar. Tentaram evitar que isto acontecesse. Mas Jesus disse: não, deixa lá vir as crianças. As crianças é o meu negócio. As crianças é comigo. Delas é o reino dos céus. Amém? Aleluia. Talvez nós precisássemos prestar mais atenção às crianças. Talvez nós precisássemos prestar mais atenção àquele texto que diz que se nós não nos fizermos como crianças, não herdaremos o reino dos céus. Pense nisso. Amém? Vamos ainda encontrar na última ceia. A cena da última ceia, estamos a ver. E diz lá o Evangelho de João: um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava naturalmente de uma forma especial, estava reclinado no seio de Jesus. João estava reclinado no seio de Jesus. Um toque de amor para desfrutar a sua presença. Por várias vezes Jesus já tinha dito que, dado a entender que o seu tempo estava a chegar ao fim. Por isso é que esta é chamada a última ceia. Depois Jesus foi preso, e depois foi torturado, e depois foi morto. É claro que a história não acaba aí, porque ele depois ressuscitou ao 3º dia, esteve com os discípulos e ascendeu ao céu. Mas nesta altura do campeonato, pressentia-se que alguma coisa ia acontecer. Então João queria aproveitar aquele momento, reclinando-se no seio de Jesus, para desfrutar da sua presença. Amém? Ainda hoje nós podemos fazer isso. Reclinar-nos no seio de Jesus, para gozar a sua presença. Nunca diga que está sozinho. Se você é um filho, uma filha de Deus, você não está sozinho. Pode estar sozinho em termos humanos, e naturalmente que isso faz-nos falta, o calor humano, a interação humana, mas Deus está connosco, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Assim nós estejamos sensíveis para a sua presença, assim nós desejemos a sua presença na nossa vida, assim nós busquemos a sua presença. Amém? Porque a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. E muitas vezes as pessoas que acham que Deus se afastou são pessoas que não buscam verdadeiramente a sua presença. Mesmo em termos de egoísmo, muitas vezes nós buscamos a presença de Deus quando temos necessidades. E quando não sentimos necessidades mais prementes, nós não buscamos tanto a presença de Deus. Nós parece que podemos viver sem Ele. Parece que Ele já não nos é necessário. Mas de facto, quando nós buscamos, nós encontramos. E quando nós procuramos Deus na nossa vida, nos chegamos a Deus na nossa vida, então nós o encontramos. E essa sua presença é tão poderosa, tão abençoadora, tão plena, tão verdadeira, tão poderosa, que ninguém pode dizer que está verdadeiramente sozinho. Um filho ou uma filha de Deus. Não, Deus está connosco. E em qualquer momento nós podemos desfrutar da sua presença. Repare que João não estava sozinho com Jesus. Ele estava numa ceia onde estavam todos os outros discípulos e mais o mestre. Mas ainda assim, foi o único que se reclinou no seio de Jesus. Mesmo no meio da multidão, nós podemos sentir-nos sozinhos. Mas mesmo no meio da multidão, nós podemos gozar a presença de Jesus na nossa vida. Mas Jesus tocou muitas pessoas.
Por exemplo, os discípulos no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João subiram ao monte, Jesus levou-os ao Monte da Transfiguração e eles tiveram ali uma experiência única. E a certa altura eles ficaram cheios de medo e agachados, com a cabeça baixa, e aproximando-se de Jesus, diz Mateus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Jesus tocou-lhes. Pedro, Tiago, João, levantem-se, não tenham medo. Este toque de Jesus foi um toque para afastar deles o medo. Não importa o que é que vocês viram, o que é que vocês ouviram, eu estou aqui. Não tenham medo, eu estou aqui. Eu estou convosco. E eles então levantaram-se e na altura já não viram mais nada. Jesus ainda está hoje disposto a tocar-nos para afastar de nós o medo, para afastar de nós os nossos medos. E nós vivemos uma sociedade do medo. Por isso é que as pessoas agem e reagem tantas vezes motivados, impulsionados pelo medo, por sentimento de medo. E fazem muitas asneiras por medo. E às vezes até fazem mal aos outros por medo. E não é muito difícil hoje levantar teorias e suscitar falsas situações para levar as pessoas a ter medo, para que as pessoas reajam de uma determinada maneira. E chama-se manipulação. Amém? E as pessoas têm medo de perder o trabalho, o emprego, têm medo de contrair uma doença, têm medo de serem traídos na sua relação, têm medo, sei lá, têm medo, olha, do vírus, têm medo disto, daquilo, do outro, e à partida não faz mal nós termos medo, atenção. A questão está como é que nós reagimos perante o medo que temos. Como é que nós reagimos? Embora o medo não seja um sentimento positivo, nem venha de Deus, mas a partir é normal que nós possamos ter medo, ter receio disto ou daquilo, mas a maneira como nós reagimos a isso é que é importante. O que é que eu vou fazer com este medo? Como é que eu vou lidar com isto? E isso é que vai definir, a forma como nós lidamos com os nossos medos é que vai definir termos sucesso ou insucesso na nossa vida. É que vai definir se nós vamos fazer asneira ou se vamos agir corretamente. Porque o medo não é bom conselheiro. Então, ainda hoje, Jesus quer nos tocar para afastar de nós os nossos medos. Amém? O amor lança fora o medo, diz a Bíblia. O amor lança fora o medo. O amor que Deus nos tem e que nós lhe temos, esta relação entre nós e Deus, afasta de nós os nossos medos. Mas às vezes Jesus precisa de nos tocar. Dizer, fulano, António, Maria, José, Ambrósio, não tenhas medo. Ambrósios há muitos, não é só o Ferro Rocher. Vocês sabem. Outra situação, ainda no Getsemane, o servo do sumo sacerdote, um rapaz chamado Falco, o nome até ficou para a história, andava lá a agulha e Pedro não faz mais nada, puxou da adaga e cortou-lhe uma orelha. E Jesus pôs as mãos sobre a orelha e curou. E a orelha saiu naquele momento. E depois, respondendo, Jesus disse, deixai-os, basta, e tocando a orelha, o curou. Diz lá em Lucas, capítulo 22. Então, podemos dizer que esse toque de Jesus em Falco, sobre a sua orelha, foi um toque para o curar, é verdade. Mas foi sobretudo um toque para reparar um erro de Pedro. É verdade, Jesus ainda hoje está disposto a tocar em nós para nos ajudar a reparar os nossos erros. Porque nós somos humanos e falhamos, e tantas vezes fazemos asneira e falhamos, não é? Por isso é que nós na ceia, eu gosto de fazer sempre um momento de reflexão, de introspecção, antes de virmos tomar a ceia, e se
o Espírito de Deus, contente connosco, por algum pensamento, palavra, atitude ou omissão que nós tenhamos, em que nós tenhamos pecado contra alguém, nós podemos pedir perdão a Deus e virmos tomar a ceia com o coração limpo. Porque nós não somos perfeitos. O problema é quando as pessoas pensam que são perfeitos e têm dificuldade em admitir a sua falha, as suas falhas, que são pessoas que falham. Todos nós que estamos aqui somos pessoas que falham. Todas as pessoas que nós conhecemos no mundo, da nossa família, colegas de trabalho, são pessoas que falham. É verdade que uns falham mais, outros falham menos, uns falham de uma maneira, outros falham de outra maneira, mas todos falham. Novos e velhos, todos falham. Não há ninguém perfeito. Então, todos cometemos erros, mas ainda temos um Jesus que nos toca para reparar o erro que nós cometemos. E isso é muito reconfortante. É verdade que há erros na vida que não têm conserto. Muitos têm conserto, há outros que não têm conserto, e temos que viver com as consequências desse erro. Mas ainda assim, Deus está disposto a tocar para reparar, para ajudar a reparar os nossos erros. Amém? Eu acredito que Pedro, quando caiu em si, e eu que era muito impulsivo, não é? Quando caiu em si, normalmente as pessoas impulsivas fazem tudo na hora e depois caem em si, passados os momentos, e assim, mas o que é que eu fui fazer? Mas, pá, que grande asneira, eu nunca mais aprendo, sou mesmo estúpido, nunca mais aprendo. E quando Pedro depois viu o que se passou, que o mestre pôs a mão e curou, ele deve ter sido tanto aliviado. Eu fiz uma grande asneira, mas olha, ainda bem, está o assunto resolvido, não é? Jesus ainda está disposto a fazer isso hoje. Amém? Temos o caso dos leprosos também. Diz lá em Marcos que, aproximando-se dele, um leproso, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me, isto é, curar-me da lepra. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. Veja que todos os milagres que Jesus fez foi por compaixão. Foi por compaixão. Não foi para pôr no jornal, não foi para fazer venha cá, porque hoje é uma noite de milagres. Propaganda. Não foi para dizer que este pregador é especial e faz milagres e não sei o quê. Foi por compaixão. Amém? E quando nós oramos por alguém, por cura, nós temos de ser movidos por compaixão. Senão não vale a pena. Mas mais do que isso, a grande dor destes homens, leprosos naquele tempo, era a dor da exclusão. Não era só por terem as suas carnes a apodrecer, não era só isso. Era que eles não podiam viver dentro da comunidade, eles viviam nos sepulcros, fora das cidades, fora das aldeias. Eles eram párias, eles não podiam conviver com ninguém, não se podiam aproximar de ninguém. Eles estavam a viver uma coisa que se chama a exclusão praticamente absoluta. Eram pessoas à parte, eram pessoas rejeitadas pela sociedade, eram pessoas sem esperança, eram pessoas que não tinham horizonte. Não era um problema de uma unha partida, ou de bicos de papagaio, ou de caspa. Era um problema sério, que levava à sua exclusão. Já nem se fala em ir ao templo, isso então nem pouco mais ou menos. Mas nem junto das pessoas eles podiam estar. Eles estavam a viver um problema de exclusão. E Jesus curou. Ou seja, Jesus tocou naqueles leprosos para combater a exclusão. Porque Jesus nunca é a favor da exclusão. Jesus nunca é a favor de separar as pessoas umas das outras. Porque, por razão nenhuma. A dizer, vocês não prestam, estes aqui são bons. Aqueles ali não interessam, e estes aqui é que são bons. Jesus nunca fez isso. Nunca fez isso. Jesus sempre combateu a exclusão. Jesus não se limitava a ministrar aos judeus, Jesus ministrava aos gentios. Jesus ministrava aos soldados. Jesus ministrava às mulheres. Jesus ministrava às crianças. Jesus ministrava aos impuros,
aos leprosos, a toda a sorte de enfermidades. Ele estava disponível para toda a gente. Ele não punha ninguém fora do prato. Ele não punha ninguém à borda do prato. Ele não separava ninguém. Ele combatia a exclusão. E o milagre que ele fez de cura com os leprosos que ele curou foi essencialmente para combater a exclusão. Vocês já pensaram o que é que aconteceu com esta gente depois? Depois de estarem curados, eles podiam voltar à comunidade, à sua aldeia, à sua cidade. Eles podiam voltar a ganhar o pão de cada dia, a exercer uma profissão. Eles podiam voltar à sua família. Eles podiam apresentar-se ao sacerdote para serem declarados puros, cerimonialmente puros, e voltarem ao templo. A sua vida tinha voltado. Eles estavam como que mortos. E agora é como se tivessem ressuscitado. O que é que está por trás disto? Eles voltaram à comunhão das pessoas. Eles superaram a sua exclusão. Amém? E vou dar apenas mais um exemplo. Eis que 2 cegos assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo os seus olhos viram, e eles o seguiram. Amém? É curioso que, quando aqueles cegos, os seus olhos foram abertos, eles passaram a ver, eles seguiram Jesus. Isto é uma imagem um pouco do ser humano. Quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós só temos um caminho, é seguir Jesus. Quando nós compreendemos, os nossos olhos se abrem, os nossos olhos espirituais, e nós vemos mesmo quem é Jesus, a sua salvação, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, então nós seguimos. Estes cegos passaram a ver e imediatamente seguiram Jesus. Mas Jesus tocou-lhes para quê? Para curar as suas enfermidades e, sobretudo, para exercer compaixão. Jesus toca-nos por compaixão. Não apenas para curar as nossas enfermidades, não apenas para superarmos os nossos problemas, mas por compaixão. O toque de Jesus é um toque de compaixão, é um toque de amor, é um toque de misericórdia. Eu não gosto muito daquela imagem que alguns religiosos passam por aí, de Jesus, o toque de Jesus ser um toque de vingança, ser um toque para fazer mal, ser um toque de maldição, porque é isso que alguns pregam, é isso que alguns dizem. Eu não creio nesse Jesus, eu não conheço esse Jesus. O Jesus da Bíblia não é esse. O Jesus da Bíblia é um Jesus que toca por compaixão, que abençoa por compaixão. É um Jesus que toca para combater a exclusão, que toca para curar, que toca para abençoar. Amém? Então, Jesus tocou não apenas fisicamente, mas Ele tocou também na mente e no coração e na vida de muitos. Não é? E isso aconteceu naquela altura, quando Ele andava fisicamente nesta terra, durante aqueles 3 anos e meio do seu ministério público, e aconteceu ao longo da história, ao longo destes 2000 anos. Ele tem tocado tanta gente, tanta gente, tanta gente. Há dias eu estava a fazer uma pesquisa em fotografias antigas da igreja e etc. E algumas fotografias que já não são do meu tempo, mas as mais antigas de todas. E eu estava veio-me à minha mente, porque no próximo ano a igreja vai fazer 75 anos, e veio-me à minha mente quantas pessoas ao longo destes 75 anos têm vindo ao Evangelho, têm abraçado a fé através desta comunidade, desta igreja local. Quantas pessoas, muitas delas já estão na eternidade, já estão com Jesus, muitas. Mas quantas pessoas não foram tocadas por Jesus? Não sentiram o seu toque, a sua presença?
E vi fotografias de pessoas que já não estão entre nós há muitos anos, irmãos que eu conheci, e outros que eu nem conheci, fotografias de batismos antigas e outros, e estava a pensar nisto. Quantas pessoas já ouviram o Evangelho, de uma maneira ou de outra. Então, Jesus, naquela altura, abençoou de muitas formas, tocou de muitas maneiras, mudou a história das pessoas de muitas maneiras, tocou na mente, no coração, na vida de tanta gente. Mas ainda, ao longo destes 2000 anos de história da Igreja, Ele tem feito o mesmo. Temos um Deus que nos toca de uma maneira ou de outra. Amém? Amém? Eu gostava de cantar o refrão de uma música que eu gosto muito, uma música antiga. Vou pedir para ficar em pé. Em vários momentos da nossa história de vida, Senhor, Tu tocas para abençoar, Tu tocas para acrescentar, Tu tocas para curar, Tu tocas para, ó Deus, para nos abençoar, Senhor. Toca nas vidas daqueles que precisam, Senhor, do Teu toque, a cada momento, Senhor, segundo a sua necessidade. Sabemos que não estamos sós, sabemos que és um Deus em quem podemos reclinar a nossa cabeça no Seu regaço. Sabemos que temos um Deus que ouve as nossas orações. Sabemos que temos um Deus que aceita crianças, que aceita ser tocado por mulheres, que aceita ser tocado por qualquer pessoa, sem qualquer discriminação. E por isso, Senhor, nós pedimos que nos toques a cada dia, Senhor. Eu gostava de pedir a alguém, e eu sei que sim. Vocês sabem que o frasco do óleo para ungir faz parte da minha bolsa. E Ele está aqui. E Jesus está aqui. E a palavra foi anunciada. E a palavra do Senhor diz: está alguém entre vós doente, para pedir para ser ungido, e o doente será curado. E nesta manhã, quiser ser ungido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto ouvimos uma vez mais